Olá! Estamos começando mais um Arte Foco e hoje iremos falar sobre dois grandes compositores brasileiros. Dois sambistas cariocas que encantam o coração da gente, Nelson Cavaquinho e Arlindo Cruz. Esses são os músicos do Arte em Foco de hoje. Nelson Antônio da Silva foi um instrumentista, compositor e poeta que viveu a vida inspirado pela morte, mas que soube tirar dela letras e melodias cheias de sentimentos. Ai, eu sou aquela... Nascido em 29 de outubro de 1910, no Rio de Janeiro, no berço de uma família humilde, levava uma boa infância e brincava em peladas, com bolinhas de gude e frequentava a escola. Mas, devido a problemas financeiros em casa, teve que abandonar a escola no terceiro ano primário para trabalhar numa fábrica de tecidos e depois auxiliar de eletricista. A música nasceu cedo em Nelson. Seu pai, Braz Antônio da Silva, tocava tuba na polícia militar. Nas tardes de domingo, a família se reunia, seu tio ouvindo tocando violino e Nelson tentando acompanhá-lo num instrumento feito em casa, uma caixa de charutos com alguns arames esticados. Sua mãe, Maria Paula da Silva, era lavadeira no convento de Santa Teresa e cuidava de seus 5 irmãos, Iracema, Arnaldo, João, Atarílio e José. Na adolescência, morando na Gávea, teve seu primeiro contato com os Chorões e suas músicas. Ficava fascinado com o talento dos grandes mestres do cavaquinho e ia espiando e aprendendo os truques do instrumento. Como não tinha dinheiro para comprar um cavaquinho, treinava quando conseguia emprestado de alguém. Em suas andanças pelos bailes dos clubes cariocas, conheceu músicos de grande influência em sua formação, como Edgar Flauta da Gávea, Heitor dos Prazeres, Mazinho do Bandolim e o violinista Juquinha, de quem recebeu importantes noções de como tocar cavaquinho. Nessa época adquiriu um costume que virou sua marca, tocar apenas com 2 dedos, ganhando o apelido que o acompanharia por toda a vida. Não sei se vou querer, tu não me queiras mal, hoje é carnaval. Aos 20 anos, se casou com Alice Ferreira Neves, com quem teve 4 filhos, e na mesma época conseguiu, graças a seu pai, um trabalho na polícia, fazendo rondas noturnas a cavalo. O casamento e o emprego se tornaram obrigação pelos pais da moça e de Nelson. Foi durante as rondas que conheceu e passou a frequentar o Morro da Mangueira, onde conheceu sambistas como Cartola e Carlos Cachaça. Nelson mergulhava cada vez mais no samba e na boêmia. Passava dias longe de casa, faltava ao trabalho e era punido com detenção. Mas antes que fosse expulso da corporação, Nelson conseguiu baixa e na mesma época se separou de sua mulher. Ficando livre para se dedicar à música e à boêmia, sem cobranças nem recriminações e sem dinheiro, se acostumou a ir à Praça Tiradentes vender seus sambas. Na década de 50, trocou o cavaquinho pelo violão, mas não deixou a maneira de tocar com o polegar e o indicador que sempre impressionou. Com um repertório de mais de 600 composições, a maioria delas inéditas ou esquecidas, pois dificilmente o músico as escrevia, preferindo guardá-las na memória. Nelson Cavaquinho as criava de madrugada, nas mesas dos bares, com um violão e um copo de cerveja ou cachaça. Com mais de 50 anos de idade, conheceu Durvalina, 30 anos mais nova do que ele, mãe de Márcia, que o compositor passaria a criar, e sua companheira pelo resto da vida. Acabou falecendo na madrugada de 18 de fevereiro de 1986, aos 74 anos, vítima de um enfisema pulmonar, devido ao grande consumo de cigarro durante sua vida. Suas canções eram feitas com extrema simplicidade e letras quase sempre remetendo às questões como violão, mulheres, botequins e principalmente a morte. Como em Rugas, Quando Eu Me Chamar Saudade, Luto, Eu e as Flores e Juízo Final. Eu sou aquela dama da... Eu nasci em 1910 e de pra cá já passei por tantas coisas tristes. E não sei se é
Se essas músicas que eu faço Em carnavais que passaram nas avenidas e só. Você estará mesmo dentro do... Está no seu sofrimento, sim, porque até minhas músicas são tristes, né? Agora eu gosto muito de palestrar com amigas, só quando eu brincar, porque tristeza só nas músicas, sabe? Sua primeira canção gravada foi Não Faça Vontade a Ela, em 1939, por Alcides Gerardi, mas não teve muita repercussão. Mas a fama só veio na década de 1960, quando começou a se apresentar em público no Zi Cartola, casa de samba comandada por Cartola, que se tornaria reduto da música popular. Em 1965, a musa da bossa nova, Nara Leão, lançava um disco com composições de vários sambistas, entre eles Nelson Cavaquinho. E na década de 70, suas músicas seriam gravadas por intérpretes de sucesso. Paulinho da Viola lançava 2 horas da manhã e Chico Buarque, Cuidado com a Outra. Clara Nunes gravaria Minha Festa, Tenha Paciência, O Bem e o Mal e Palhaço. Esta última composição já havia sido gravada por Dalva de Oliveira, em 1953. Uma de suas primeiras composições, o choro Nair, seria gravado por Altamiro Carrilho e sua banda. Em 1970, lançou seu primeiro LP, Depoimento de Poeta, pela gravadora Castelinho. Em 1972, era convidado para gravar mais um LP, desta vez pela RCA. Durante as gravações realizadas em São Paulo, Nelson mostrava que a fama não mudaria. No segundo samba, conseguiu transformar o estúdio de gravação em uma autêntica roda de samba, aproveitando a ocasião para celebrar o encontro com a velha guarda paulista. O terceiro LP da sua carreira viria em 1973, aos 63 anos. Era Nelson Cavaquinho, lançado pela Odeon, no qual o compositor apareceria pela primeira vez em público tocando o instrumento que lhe dera o apelido. Um ano antes de morrer, Nelson Cavaquinho gravou o disco tributo As Flores em Vida, produzido por Carlinhos Vergueiro e Cristina Buarque. O sambista canta 4 faixas, incluindo a de abertura Devia Ser Condenada, parceria com Cartola, e tem suas composições interpretadas pelos produtores e ainda Chico Buarque. No Carnaval de 2011, a Escola de Samba GRES, Estação Primeira de Mangueira, homenageou o Nelson Cavaquinho pelo seu centenário. O Filho Fiel Sempre Mangueira é o nome do enredo que foi para a avenida. O músico era torcedor da Escola de Samba Carioca. Estamos indo para um breve intervalo, mas já já a gente volta. Não saia daí! Delícia! Opa! Peraí! Cup Noodles é melhor que miojo! Água! É só colocar água quente e você pode continuar seu rolê! Sabores únicos! Não precisa de panela, nem de prato! Delícia! Pode comer dançando! Campeão miojo! Experimenta agora! Que piração! Vacilei! Cup é melhor que miojo! Estamos de volta. Agora vamos conhecer a linda história de Arlindo Cruz. Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. Além de cantor e compositor, é músico profissional e dedicou seus estudos às cordas dedilhadas, sobretudo cavaquinho e banjo. Suas composições, sempre com interessantes melodias trabalhadas, revelam que foram feitas por um músico. O que é seu diferencial, pois no samba é comum ter mais compositores intuitivos do que técnicos. Aos 7 anos, o menino ganhou o primeiro cavaquinho. Seu pai, Arlindão Cruz, ensinou seu filho a tocar o instrumento. Logo depois, entrou para a escola Flor do Meia, onde estudou teoria, solfejo e violão clássico por 2 anos. E já, nessa época, começou a trabalhar profissionalmente como músico, fazendo rodas de samba com vários artistas, inclusive Candeia, seu padrinho musical. Com Candeia, gravou seus primeiros discos. Na época, o Roda de Samba foi o mais conhecido. Frequentou a roda de samba do Cacique de Ramos, ao lado de Jorge Aragão e Bete Carvalho, que passaram muitos conhecimentos musicais a Arlindo. Logo no primeiro ano de Cacique,
teve 12 músicas gravadas por vários intérpretes. A primeira delas foi Lição de Malandragem. Depois vieram outros sucessos como Grande Erro, de Bete Carvalho, e Novo Amor, de Alcione. Do fundo de quintal, Arlindo Cruz foi convidado a participar do grupo. Foram, então, 12 anos de dedicação e sucesso, inclusive as canções Seja Sambista Também e Só Para Contrariar. O compositor tem mais de 550 músicas gravadas por diversos artistas e é considerado responsável pela proliferação do banjo no samba. Arlindo saiu do grupo Fundo de Quintal em 1993 e começou uma carreira solo. Anos depois, se casou com Bárbara Cruz, conhecida hoje como Babi, e teve um filho chamado Arlindo também. A partir de meados da década de 90, o compositor passou a concorrer nas disputadas eliminatórias do samba enredo de sua escola de samba do coração, o Império Serrano. A primeira vitória foi em 1996, no enredo E Verás que o Filho Teu Não Foge à Luta. Arlindo emplacou o hino imperiano também no ano seguinte, mas a escola acabou caindo para o grupo de acesso A. Ele concorreu em 2008 pela primeira vez em outra escola de samba, a Grande Rio. Venceu no enredo Do Verde de Coari Vem Meu Gás, Sapucaí. Em 2009, é lançado o DVD Arlindo Cruz MTV ao vivo. Além da celebração de uma obra, foi a consagração do cantor que popularizou as rodas de samba, abrindo diálogos com a chamada MPB e com outros gêneros, como hip hop de Marcelo D2, Cultivando o Partido Alto, Samba Enredo e Samba Romântico. Arlindo fez, nesses 30 anos, um discreto trabalho cultural, que este projeto resume e evidencia. Comigo, misturando batuques com rap, só pode ser um, Marcelo D2! Não, peraí, vamos fazer barulho com o E lá vai ela, dizendo até nunca mais, isso não quer. Vivendo a sombra dos lares, pra vê-la feliz eu até me virei pelo avesso, sabendo que no seu amor me fortalece. Diz aí! Apaga que é. Em 2011, lançou o CD Batuques e Romances. E, em 2012, gravou mais um DVD, ao vivo, Batuques do Meu Lugar, com músicas inéditas e participações muito especiais. Alcione, Caetano Veloso e Zeca Pagodinho. De São Salvador, peguei um axé nos encantos de lá, voltei pro meu rio do meu Redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder te amar. Em 17 de março de 2017, o compositor sofreu um AVC. O fato ocorreu quando o músico se preparava para viajar a São Paulo, onde faria um show na cidade de Osasco, com seu filho no projeto Pagode 2 Arlindos. 3 anos após a enfermidade, impossibilitado de andar e se mexer, Arlindo voltou a falar algumas palavras, demonstrando uma melhora significativa de seu quadro inicial. Em março de 2022, no dia que completa 5 anos que o cantor sofreu AVC, Babi, esposa de Arlindo Cruz, fez um relato emocionante. Então, gente, hoje é dia 17 de março de 2022, há exato 5 anos, mais ou menos aí por esse horário da parte da tarde, Arlindo estava no chuveiro quando sofreu um acidente vascular. E eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês esse momento, essa data, que para mim é um renascimento. É quando você pisca os olhos e que abre, e que a tua vida mudou, a tua vida é outra. No dia 13 de maio de 2022, Babi e Arlindo renovaram os votos com a bênção de um padre, um pastor evangélico, um dirigente do budismo, um babalorixá e uma ministra da igreja messiânica. A mulher do sambista explica a escolha. Abre aspas. Eu e Arlindo somos de religião de matriz africana, do candomblé. Mas, dentro do nosso cotidiano, da nossa família, temos outras religiões que convivemos, acreditamos e temos fé. Fecha aspas. Dorme e sonha com um mundo melhor, acorda para a realidade. Para ir lutar tudo de novo, pelo
nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. E esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com o maior orgulho: sou nascido e criado aqui. Esse é meu lugar! O meu lugar é caminho de audiência. Não tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. E assim, nós finalizamos o Arte em Foco de hoje. Até mais!